Bom dia, meus queridos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical. No domingo passado, o tema da nossa escola bíblica dominical foi: por que Jesus, Filho de Deus, teve que morrer na cruz para nos salvar? Deus, como Todo-Poderoso, não poderia salvá-lo, não poderia livrá-lo daquela morte de cruz. E hoje, como tema da escola bíblica dominical, nós vamos refletir naquela passagem quando Jesus Cristo, em agonia, falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus Cristo quis dizer com isso? Existem muitas interpretações a esse respeito. Uns dizem que, porque ele sabia do que viria a acontecer com ele, foi pela humilhação que ele sabia que ia passar, ele ia ser esbofeteado, então essa carga seria muito pesada para que ele suportasse. De fato, ser humilhado, espancado, cuspido, ser apregado em uma cruz, ter suas roupas arrancadas, mostrar sua nudez perante o povo, não é algo fácil do ser humano suportar. Mas foi por causa dessas coisas que ele falou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Então esse vai ser o nosso tema aqui da escola bíblica dominical de hoje, para que tenhamos realmente uma compreensão segundo as Escrituras. E vamos dar esse início com uma oração ao Pai Todo-Poderoso, para nos abençoar, para abençoar você que está assistindo, você que está aqui presente. Vamos começar pedindo a graça do Pai. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te somos gratos, Senhor, por este momento que Tu nos estás dando para aprender um pouco da Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado por este momento que aqui estamos reunidos para cultuar a Ti. Nos dá a Tua paz, Senhor, e pedimos a Tua presença em nosso meio. E nos abre, Senhor, o nosso entendimento e nos dá a capacidade de reter a Tua palavra para que em momento oportuno possamos aplicá-las. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, botando aqui o cenário que estava por detrás daquela frase: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus Cristo estava naquela época da Páscoa. O que significa a Páscoa para o judeu? Era algo muito forte. Ela representava a libertação daquele povo da escravidão do Egito. Aquele povo havia sido salvo por Deus por intermédio de Moisés, que foi o responsável de tirar o povo ali do Egito. E antes daquele povo sair, foi dito que eles matassem o cordeiro, pegassem o sangue, cingissem nos portais da porta, porque aquele que assim não fizesse, teria o seu primogênito morto, teria o seu filho mais velho morto. E assim foi feito, e o anjo da morte passa, e onde tinha o sangue passado no portal da porta, foi poupado o filho mais velho. E aqueles que não tinham passado, o seu filho mais velho foi levado à morte.
Isso significa porque naquele portal se colocava ali orações aos deuses, dizendo, pedindo proteção. E a verdadeira proteção só quem pode dar é Deus e o sangue de Jesus Cristo derramado. O sangue daquele cordeiro que foi passado naquele portal, nada mais era do que uma representação do sangue de Cristo que seria derramado futuramente na nova aliança, para que todos pudessem ser salvos, todos aqueles que acreditassem nele pudessem ser salvos. Então, naquela Páscoa, naquele momento daquela Páscoa ali, eles comemoravam isso todos os anos, porque Deus ordenou que assim o fizesse. E Jesus Cristo, naquele cenáculo, sentou com seus discípulos ali. Está registrado isso em Lucas, que está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, no capítulo 22, versículo 19, está escrito: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Ali, Jesus Cristo estava colocando o fim daquele sacrifício do Cordeiro pela salvação. Ali chegou o ponto cúmulo, ele falou: a partir de agora chega. Quando ele parte o pão e fala: isto é o meu corpo, ele falou: eu sou o verdadeiro Cordeiro, eu serei entregue, certo, para que o meu corpo seja pregado naquela cruz, e por causa disso, desse ato, vocês vão ter esperança agora da vida eterna. Então ele continua falando: fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. E ali ficou consumado. Ali agora ele fala: agora é o quê? A nova aliança. Não precisa mais vocês matarem o cordeiro, fazer essa prática. Basta que agora, daqui em diante, vocês celebrem a Santa Ceia. E toda vez que isso for feito, como nós vamos ter logo mais aqui, certo, a Santa Ceia hoje, que o reverendo Ezequiel vai fazer aqui conosco, é justamente isso. É para que nós, neste momento, haja a lembrança, a recordação do que Cristo fez. Não precisa mais nenhum sacrifício. Ele fez esse sacrifício total naquela cruz e nos deu livramento. Então, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro e ele é o profeta. Ele se entrega para isto. E ele diz que fazei todas as vezes que fizer isso, é para nós nos recordarmos disso aí. Antes de Jesus Cristo morrer naquela cruz, as pessoas olhavam para o futuro aguardando. Hoje, no presente, nós, ao tomarmos a Santa Ceia, participar da Santa Ceia, nós olhamos para o passado e nos recordamos desse sacrifício que foi Jesus Cristo fez. E ali ele sai do cenáculo, após fazer isso com os seus discípulos, ele vai, ali está dizendo, todavia, ele alertou que a mão do traidor está comigo à mesa. E alguns perguntaram: quem vai ser esse que vai trair? Será que sou eu? Até o próprio traidor perguntou: será que sou eu? E ele fala: aquele que meter a colocar a mão junto comigo no pão vai ser esse aí. E aquele ali vai, desenrolando aquelas ceias, comendo, procurando saber quem era. Num dado momento, levanta Judas e sai. E aquelas pessoas pensaram até que ele saiu para providenciar algo, não sabiam o que ele estava fazendo. E Jesus Cristo fala: o que vai fazer, faz logo, não é? E assim ele sai. E a Bíblia diz que naquele momento o Satanás entra nele. E Jesus Cristo, após dessas recomendações aos seus discípulos, ele vai ao Monte das Oliveiras para orar. E pegou os 8 discípulos e falou: fiquem aí, porque Judas já não estava mais acompanhando eles.
e chama com ele 3 dos seus discípulos mais próximos para que orasse com ele. E ali ele vai e ele, em tremenda agonia, começa a orar. Orar e chorar. Orar e chorar. E podemos ver aqui no versículo 39 desse mesmo capítulo 22 de Lucas, Jesus no Getsêmani, dizendo: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Jesus estava ali em desespero. Ele sabia o que vinha pela frente. E ali ele está num momento de tensão, orando, pediu para que as pessoas orassem com ele. E por 3 vezes Jesus volta e encontra aqueles seus amigos íntimos ali dormindo. E ele alerta: nem por 1 hora podeis vigiar. E ele, em agonia, volta pela 2ª vez, ora, está ali. E nessa 2ª vez que ele está orando, um anjo do Senhor vem até ele e fortalece ele. E na 3ª vez que ele ora e volta, ele está realmente preparado para aquela situação. Ele orava quando naquele momento ali, e é registrado que a sua tensão era tamanha que ele chega pelo seu suor, sangrava, suas veias, pequenos vasos se romperam de tanta agonia que ele iria passar. E Jesus Cristo pede ao Pai para, se possível, afastasse aquele cálice, mas que fosse feita a vontade dele. E o tema desse de hoje nosso aqui é justamente esse: o que ele queria dizer, quis dizer com isso: afasta de mim esse cálice. Foi realmente a humilhação que ele passava, as bofetadas que ele ia tomar e tudo. Se você é um desses que pensa dessa forma, você está totalmente enganado. Jesus Cristo, ele não pediu que o cálice fosse afastado dele por causa da humilhação, dos bofetes, da dor que ele sentia ao pregar aqueles cravos na sua mão na cruz, por ser despido perante as pessoas e ali crucificado, mostrando suas intimidades. Mas ele pediu para afastar o cálice, se possível, porque a ira do Pai estava toda sobre ele. Porque o salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva, lá no jardim do Éden, desobedecem e comem do fruto proibido, Deus havia avisado a eles: no dia que comerdes, certamente morrerás. Palavra de rei não volta atrás. Ele fala: é isso, não pode voltar. Quando a lei diz que tem que ser feita daquela maneira, você não pode voltar, está escrito, você tem que obedecer. O juiz, ele é aquele que aplica a lei. Ele não pode, por conta própria, falar: não, mas vou deixar você fora disso aí. Seria um juiz corrupto. O rei que voltar atrás da sua palavra perde a credibilidade. Para você entender a força disso, eu vou contar uma história pequena para você, para você entender melhor o que foi o pecado do homem e o que foi este momento. Em uma cidade tinha um rei e foi feito lá um decreto: se alguém roubasse, teria os seus olhos vazados.
E ninguém roubava, que ninguém queria passar por essa situação. As casas dormiam abertas, não precisa trancar os armazéns e tudo, não havia roubo naquela cidade. Porém, um dia chegam os soldados lá com o moço encapuzado e falou: Majestade, esse rapaz aqui foi apanhado roubando. Aí o rei, sim, e pela lei, pelo decreto, terá que ter os seus olhos vazados. Só que há um problema. Esse rapaz que está aqui encapuzado, que foi apanhado roubando, é o seu filho. E o rei olha para aquele rapaz e fala: eu tenho como rei, não posso voltar a minha palavra atrás. Se eu não cumprir a lei, vão dizer, só porque é o filho do rei, se fosse o filho de uma pessoa pobre, teria seus olhos vazados, mas é o filho do rei, vai ser poupado, ficaria sem crédito. Se o rei fala, não, pode arrancar os olhos dele aí, vazar, as pessoas iam dizer, que cara miserável, nem o filho dele poupou. Imagine, se for de nós, ai de nós com esse tirano. E naquele momento que o rei olhou para o seu filho, e ele teria que aplicar a lei, o rei fala, vou poupar o meu filho e eu me coloco no lugar dele. Podem vazar os meus olhos. De forma semelhante, Deus, por nos amar profundamente, Ele dá o seu único filho para que naquela cruz pagasse pelos nossos pecados. Porque aquele que pecar, aquela alma que pecar, morrerá. Ele não podia voltar atrás da palavra dele. Por isso foi feito com alto preço. Jesus Cristo naquela cruz foi levado ali. Ele sabia que a missão dele era esta. E ele grita ali para o Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele era tremenda dor de naquele momento ele ver toda a ira de Deus voltada contra ele. Ele assumiu ali o meu pecado, o seu pecado. Todas as coisas que vai fazer naquela cruz ali, Cristo assumiu. No seu lugar, no meu lugar, ele ali pagou por tudo isto. E por que teve que ser morte de cruz? Como nós falamos no domingo passado, Deus é justo, Deus criou as suas normas e Ele cumpre tudo isso aí, nos ensina a cumprir. No momento que Adão come daquele fruto proibido, ele quebrou um trato com Deus. Ele entrega de mão beijada aquilo que Deus deu por herança. Bastava que ele obedecesse. E o inimigo que tinha sido expulso dos céus, que enganou, ele vem e se aposta. E ele se apresenta a Deus algumas vezes. Ele se apresenta perante, quando está o conselho reunido lá, Deus, os anjos, aquilo ali, ele se apresenta na história de Jó, e Deus pergunta, o que é que você está fazendo aqui? Ele, eu estou aqui porque eu tenho direito. Por quê? Você não vê meu servo Jó? Ou seja, ele, enquanto ele não tiver a posse total, ele não pode dizer que ele é totalmente dono. É aquela situação, legalmente ele recebeu o poder de dominar o mundo, mas moralmente não. Legalmente ele tem o direito, mas moralmente ele não tem. Então ele vai, com a cara de pau, cobrar isso de Deus. E várias vezes ele chega para Jesus Cristo mesmo. Jesus Cristo está lá, é tentado por ele, e ele fala, olha, você está com fome? Faz dessas pedras aí pão, tu é o filho de Deus, tira a sua fome. E Jesus Cristo repreende ele com a palavra, nem só do pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. E ele pega Jesus Cristo, leva no pináculo do templo e fala, olha, dá o seu povo aí, se joga lá embaixo, que está escrito que os teus anjos vão te aparar, e todo mundo vai ver que você é filho de Deus.
E Jesus Cristo repreende: afasta de mim, Satanás. E ele ainda fala: olha, está vendo tudo isso aí? Tudo isso me foi dado. Então, legalmente foi dado. Moralmente não, mas legalmente foi. Se ajoelha meus pés que eu te dou. Jesus Cristo combate ele novamente. Então era necessário que fosse pago com sangue aquela situação para que a salvação, nós tivéssemos a salvação. Então, no nosso lugar, Deus deu o seu Filho que não tinha pecado para assumir todos os nossos pecados naquela cruz do Calvário e ali fosse consumado aquela situação. E por isso que Jesus Cristo teve que ter esta morte de cruz. Então, o que significa? O que é esse cálice? Então, é como o medo do pai. O pai iria virar o rosto para ele naquele momento. Iria imputar nele todos os nossos pecados. E foi por isso que ele falou: Pai, se possível, afaste esse cálice. Não foi pelas pancadas que ele ia receber, pela humilhação que ele ia passar, mas para ele era muito pesado ver o Pai virar o rosto para ele e colocar toda a ira sobre ele. Mas no caminho do Calvário, Jesus Cristo disse algumas palavras importantes. A primeira, quando ele passava ali, aquelas mulheres choravam, e ele falava: não chorai por mim, chorai pelos seus filhos. Quando ele é levado ali à cruz do Calvário, ele fala: mulher, aí está o teu filho. Filho, aí está tua mãe, com João. Lá naquela cruz do Calvário, ele olha para as pessoas, aquilo ali, e um dos ladrões ali ao lado dele reconhece ele como filho de Deus. Ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele ainda olha naquele momento de crucificação, sendo zombado, as pessoas humilhando ele. Ele olha e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam. E até o momento que ele fala: a ti entrego a minha alma. Então, em voz alta, ele entrega ao Pai. Está consumado naquela cruz. E por causa desse ato de Jesus Cristo, que foi um ato de amor, de carinho, que nós podemos ter a vida eterna. Realmente suportar aquele cálice não foi fácil para ele. Enquanto no início do ministério, quando ele foi batizado, os céus abrem e todos ouviram em grande voz: este é o meu filho que me comprazo. E este mesmo pai agora tem que botar toda a sua ira sobre ele. Então por isso que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim, mas seja feita a sua vontade. Ele sabia qual era a função dele, por que ele estava ali naquele momento. E aquela morte não foi uma morte de mártir. Ah, Jesus Cristo é o mártir. Foi uma morte vicária. O que é isso? É uma morte de substituição. Ele estava no meu lugar e no seu lugar. Por isso, quando nós falamos que é a justificação pela fé, a justificação é justamente isso. Em meu lugar, ele foi morto naquela cruz, derramou sangue, pagou com alto preço para a nossa liberdade. Em 2 Coríntios, capítulo 53, 19, está escrito, olha. 2 Coríntios, certo? Capítulo 5, versículo 19. Está escrito: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens
as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Não foi imputado em nós, mas sim em Jesus Cristo. E em nosso lugar, ele pagou com alto preço. E no versículo 21 tem escrito: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso hoje, quando você erra, o que você faz? Pai, perdoa, em nome de Jesus Cristo. Todos os nossos pecados já foram perdoados naquela cruz. Quando você reconhece, você com gratidão a esse ato de Jesus Cristo, você vai ao Pai e confessa os seus pecados. Está escrito que Deus é fiel e justo. Deus é justo e fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Observe, justo e fiel. Por que não está escrito: se confessarem os vossos pecados, Deus é bondoso e misericordioso para vos perdoar? Está escrito justo, porque Ele aplica a justiça. O juiz aplica a justiça, aplica a lei. E ele não condena você pelo mesmo crime duas vezes. Porque Jesus Cristo naquela cruz lhe salvou. Então você já está salvo, você está perdoado. Então, pela justiça, se você confessa os pecados, pela justiça dele, aplicando a lei, você está salvo. Basta que você tenha humildade e pedir perdão a Deus. É por isso que nós falamos, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque aquele que é salvo não vai ficar, porque eu sou salvo, vou fazer agora o que eu quero. Não. Quando você diz que está salvo, é o reconhecimento do que Jesus Cristo fez na sua vida. E você se diz cristão, agora você vai procurar estudar a palavra de Deus e procurar fazer aquilo que Ele manda. E Ele diz muitas vezes aqui, lá no João 15, está dizendo: se vós sois meus amigos, guardai os meus mandamentos. Então, devemos guardar a sua palavra, obedecer aquilo que Ele manda, como verdadeiros filhos de Deus. E se tropeçarmos, aquilo ali, pedimos ao Pai perdão pelos nossos pecados. E aqui está escrito: Ele é justo e fiel para nos perdoar. Então, já foi paga a sentença em nosso lugar. Então, nós somos justificados por Jesus Cristo, por aquele sangue derramado na cruz. Deus é fiel e justo para perdoar. Deus não pune o seu pecado duas vezes. Basta uma. Agora, o reconhecimento do cristão é porque todo aquele que se torna o filho de Deus, ele coloca o Espírito Santo, e a função do Espírito Santo é justamente isso: lhe incomodar no momento que você está tendo atitudes incoerentes com a palavra de Deus. Então, afastar esse cálice, se possível, Pai, significava que ele sabia do que iria acontecer com ele. Toda a ira de Deus está contra ele. Mas quando ele fala, eu acredito no Pai, é quando ele fala, eu entrego a minha alma a Ti. Está consumado. E ao terceiro dia, ele é ressuscitado entre os mortos. Apareceu de seus discípulos, deu as instruções e voltou aos céus e prometeu que iria voltar para pegar normalmente a sua igreja. Será um encontro do noivo com a noiva. E com isso você agora tem esperança na sua vida, porque Jesus Cristo é a esperança. Ele é o único caminho, Ele é a vida. E Ele quer salvar você hoje. Não deixe para amanhã. Que a palavra do Senhor Jesus Cristo esteja constantemente na sua mente, no seu dia a dia, e faça essa reflexão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.